O rugido do Rolls-Royce ressoava nas ruas de São Paulo, enquanto Rafael Viana, aos 35 anos, com seus óculos escuros de alta qualidade e envolto na aura de seu perfume caro, desfrutava da potência e do controle que seu carro de luxo lhe oferecia. Há caminhos que a gente não escolhe, mas que nos escolhem para nos revelar as verdades que havíamos esquecido de procurar. Era um dia brilhante, desses em que o sol parecia banhar tudo com uma luz dourada, mas sua mente estava a quilómetros de distância, perdida em pensamentos fúteis. Com a vida sob seu controle, Rafael era o retrato do sucesso. Multimilionário graças à sua startup de tecnologia, solteiro convicto e acostumado a ter tudo o que queria com apenas dar ordens. Era um homem vazio, mas ignorante de seu próprio vazio, preso em uma vida que havia se tornado rotineira em sua ostentação. Desinteressado em ter filhos ou compromissos sérios, ele viveu toda a sua vida entre romances inéditos e passageiros, quase sem importância emocional para ele, além de aproveitar o momento. O destino não te busca na multidão, mas na solidão do seu coração, onde tudo o que você precisa já estava esperando para ser encontrado. Ao parar em um cruzamento de pedestres, seus olhos vagaram pela calçada sem esperar encontrar nada fora do comum, mas então ele os viu. Uma mulher jovem caminhava apressada, levando consigo 4 crianças que não deveriam ter mais do que 5 anos. A cena teria sido comum se não fosse por um detalhe que o deixou sem fôlego. As crianças eram sua cópia. Não era apenas uma semelhança vaga ou casual. Era como ver exatamente 4 versões infantis de si mesmo junto àquela mulher, uma figura enérgica e decidida. Rafael franziu a testa, suas mãos se tensionando sobre o volante. Impossível, ele murmurou para si mesmo, mas não conseguia desviar o olhar. O coração batia com uma intensidade incomum, acelerando à medida que sua mente buscava uma explicação. Os filhos da alma não nascem do sangue, mas do amor. Lia-se em um mural à distância, visível com clareza de onde ele estava. Sem pensar 2 vezes, ele deu um giro brusco na direção do cruzamento. O Rolls-Royce rugiu novamente, atravessando as ruas, até que conseguiu interceptar a mulher na esquina. Ele parou o carro e saltou, com os óculos escuros cobrindo seu rosto. Ela parou de repente, surpresa com a aparição súbita daquele homem de porte elegante e seguro. O tipo de homem que a gente nunca espera encontrar ao virar uma esquina em São Paulo. Mas o que realmente a desconcertou foi como ele olhava para seus filhos. As crianças, curiosas, o olharam sem entender. Eram 4 pequenos de cabelos claros, olhos escuros e brilhantes e expressões travessas que refletiam uma inocência inquestionável. Quanto à semelhança, era indiscutível. Rafael ficou imóvel por um instante, observando-os antes de dar um passo em direção a ela. Sua voz era grave, mas carregada de um assombro que ele não conseguia esconder. Como se chama o pai dessas crianças? Perguntou sem rodeios, em um tom impaciente. A mulher, Lúcia Fernandes, uma imigrante mexicana de rosto cansado, mas cheio de determinação, olhou para ele com desconfiança. Seu instinto maternal se ativou imediatamente, protegendo seus filhos. Não estava acostumada a ser abordada daquela maneira, muito menos por alguém que se vestia como Rafael, com um ar que gritava riqueza e poder. Isso não é da sua conta, ela respondeu com frieza, apertando a mão de uma das crianças. Seus olhos, cheios de uma mistura de orgulho e desafio, não se desviavam dele. Sim, é, Rafael replicou, tirando lentamente os óculos escuros e revelando seus olhos claros, os mesmos que as crianças tinham em seus rostos. Essas crianças são idênticas a mim, você não pode negar o óbvio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcia ficou paralisada, seus olhos indo das crianças para Rafael. A semelhança era irrefutável, como gotas de água. Sentiu um nó se formar em sua garganta. Não pode ser, ela pensou,
sua mente correndo em todas as direções. Eles não têm pai, disse Lúcia, a voz entrecortada, mas carregada de uma firmeza que tentava proteger seu segredo. Eles só são meus filhos. Rafael deu mais um passo em direção a ela, seu olhar penetrante mais calmo, como quem não quer intimidar, mas também não quer deixar as coisas sem solução. Ele sabia que estava prestes a mudar as vidas deles e também a sua de uma maneira irreversível. Olhe, eu sou Rafael Viana e juro por Deus que não quero te fazer mal, mas preciso saber a verdade. É impossível essa coincidência genética, pois eu nunca te vi na minha vida, perguntou Rafael com uma mistura de confusão e determinação. Havia algo no fundo de sua mente que começava a tomar forma. Uma lembrança distante de uma doação que ele havia feito anos atrás, em um pensamento absurdo que se esvaía instantaneamente. Lúcia olhou para ele com dureza, lutando internamente entre suas emoções. Queria proteger seus filhos. Queria se afastar daquele homem que poderia complicar suas vidas. Mas não podia negar o que estava à sua frente. Ele parecia o pai biológico dos quadrigêmeos. Você não tem nenhum direito de me fazer essas perguntas, replicou, sua voz se elevando um pouco por causa da tensão. Eles não têm pai, só me têm a mim. Rafael a ouviu, mas não deixou que suas palavras o afastassem do que ele estava sentindo. Ele sabia no fundo que aquelas crianças eram parte dele. Ele concebeu um vínculo inexplicável, uma conexão que jamais havia imaginado. Escuta, não sei como algo assim pôde acontecer. Eu não tenho um irmão gêmeo, nem sequer tenho irmãos. Ele disse, seu tom mais suave agora. Mas deve haver uma razão. Por favor, me deixe entender. A moça continuava a empalidecer, sem ânimo para replicar ou dar explicações. Rafael a olhou com as engrenagens de sua mente funcionando a toda velocidade. Havia algo na memória que começava a tomar forma. Um vislumbre de uma decisão que ele havia tomado há anos. Algo que ele nunca pensou que teria consequências. Ele deu mais um passo em direção à mulher. Seus olhos agora fixos nos dela, tentando buscar uma resposta que ambos sabiam, embora ainda não tivesse sido dita. Diga-me uma coisa, ele disse com a voz grave, mas carregada de um peso emocional que nunca antes havia sentido. Você esteve na clínica de fertilidade Esperança 5 anos atrás? Lúcia ficou imóvel como se uma corrente elétrica a tivesse atingido. Seu rosto empalideceu ainda mais e seus lábios começaram a tremer levemente. Ela tentou manter a compostura, mas a verdade se derramava por cada poro de sua pele. As lembranças daqueles dias difíceis, cheios de incerteza e solidão, voltaram à sua mente como uma tempestade. Ela abaixou o olhar, incapaz de sustentar os olhos penetrantes de Rafael por mais tempo. As crianças continuavam a brincar, alheias à tensão que pairava sobre os adultos. Eu, balbuciou, engolindo em seco, a voz mal audível. Sim, eu estive. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo fazia sentido, mas de uma maneira que ele jamais havia imaginado. Anos atrás, quando seus negócios na bolsa apenas começavam e ele enfrentava dificuldades econômicas, ele havia tomado uma decisão da qual não costumava falar. Em um momento de desespero, ele decidiu doar sêmen, sob um protocolo estrito, para obter algum dinheiro rápido. Não foi uma decisão da qual estivesse particularmente orgulhoso, mas na época lhe parecia uma saída simples para aliviar seus problemas financeiros. Como atenuante, a clínica, de alta reputação, lhe havia garantido que seu sêmen seria usado apenas uma vez, destinado exclusivamente a uma única mulher. Agora, à sua frente, caminhavam 4 crianças, cada uma delas com traços que o refletiam como se fossem pequenos espelhos de seu próprio rosto. Ele levou uma mão ao cabelo, incrédulo com o que estava descobrindo. Então, murmurou, respirando fundo como se o oxigênio fosse lhe faltar. Eles são meus filhos. Lúcia,
com os olhos ainda fixos no chão, assentiu lentamente. A realidade de suas palavras caiu como uma verdade esmagadora, envolvendo-os em um silêncio denso e difícil de suportar. Rafael falou em seguida com grande firmeza e determinação, enquanto seus olhos refletiam uma imensa angústia. Entre no carro com as crianças. Não faça perguntas. Preciso da sua ajuda. É uma questão de vida ou morte. Lúcia o olhou com incredulidade, assustada com a intensidade de suas palavras. Não sabia o que fazer. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo em questão de segundos, mas em seu interior algo lhe dizia que devia ouvir, que devia descobrir quem era realmente aquele homem que, de alguma forma, já fazia parte da vida de seus filhos. Sem dizer mais nada, ela olhou para as 4 crianças que a cercavam e depois de um segundo de indecisão, assentiu. Está bem. Ela murmurou sem saber que aquele simples gesto mudaria o curso de suas vidas para sempre. O som do carro arrancando encheu a rua, enquanto Rafael acelerava em direção ao desconhecido, com uma sensação avassaladora de responsabilidade e destino começando a se formar em seu coração. Dentro do carro, um pesado silêncio preenchia o espaço, tão denso que parecia esmagar qualquer tentativa de palavra. Rafael mantinha as mãos firmes sobre o volante, seus olhos fixos na estrada, mas sua mente estava em outro lugar. O rugido do Rolls-Royce, que normalmente lhe dava uma sensação de poder, agora era apenas ruído de fundo. Lúcia, sentada ao seu lado, olhava para a frente, alheia ao luxo que a cercava. Focada nas crianças sentadas no banco de trás, seus pequenos corpos se movendo com a tranquilidade inocente que a ignorância da situação lhes concedia. Finalmente, Rafael quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de tensão contida. Como você se chama? Inquiriu Rafael com autêntica curiosidade. Lúcia Fernandes, respondeu, deixando escapar sua voz como se fosse um murmúrio. Por quê? Ele disse sem desviar o olhar da estrada. Porque você teve que recorrer à doação de sêmen. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras, tentando não parecer brusco. Uma mulher como você, Lúcia, tão bonita, tão forte. Como é que você não teve alguém, um parceiro, que compartilhasse com você algo tão importante? Lúcia, surpresa com a pergunta, desviou o olhar para a janela. Seus lábios se apertaram levemente, enquanto ela buscava dentro de si as palavras que ainda doíam. Ela ficou em silêncio por mais alguns segundos, antes de suspirar profundamente e com a mesma tranquilidade com que havia enfrentado as tempestades em sua vida, decidiu falar. Nem sempre é fácil explicar por que escolhemos os caminhos que tomamos. Ela começou, a voz suave, mas carregada de uma sabedoria silenciosa. Às vezes, a vida nos empurra por caminhos que não planejamos e nos encontramos lutando por coisas que nunca pensamos que seriam tão difíceis de conseguir. Rafael a ouvia intrigado, sem interromper. Eu vim do México há 5 anos, ela continuou. Tinha um marido lá. No começo, tudo era lindo. Ou eu pensava que era, mas logo a pressão começou. Ele me humilhava, me desprezava, porque eu não podia lhe dar um filho. Fui casada com ele por 3 anos. E durante esses anos a única coisa que ele me dizia era que meu valor como mulher dependia de eu poder ou não ser mãe. Ela parou por um momento, o olhar perdido nas lembranças dolorosas. Quando finalmente o diagnóstico chegou, a infertilidade caiu sobre mim como uma sentença. Meu casamento desmoronou, não porque eu quisesse, mas porque ele não podia me ver de outra forma que não fosse como um fracasso. Ele me deixou por isso, por eu não ser capaz de cumprir as expectativas que o mundo havia imposto a uma mulher. Fiquei sozinha, com minha dignidade em pedaços, mas também com a certeza de que eu não deixaria mais ninguém definir o meu valor. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. As palavras de Lúcia lhe chegavam como uma verdade incômoda,
que ele jamais havia enfrentado. Ele não podia imaginar o que ela havia passado. Com o dinheiro que obtive após o divórcio, decidi que, se eu fosse ser mãe, faria isso por conta própria, do meu jeito. Ela disse, agora com mais determinação. Eu vim para cá, para o Brasil, e investi tudo o que tinha nessa inseminação. Foi um risco, eu sei. Mas quando a vida te empurra para o abismo, você tem que decidir se salta com medo ou com fé. Ela parou novamente, respirando fundo. Foi assim que nasceram meus quadrigêmeos, Rafael. São a única coisa que tenho na vida. São a minha razão de viver, a minha força. Tudo o que eu fiz desde então foi lutar por eles. Não procurava um homem para que os sustentasse nem para que me salvasse. Apenas buscava algo maior que minha própria dor. Rafael ficou em silêncio, impressionado não apenas com sua história, mas com a calma e o poder com que ela a contava. Ele nunca havia conhecido alguém como ela. Ele foi cercado por pessoas que valorizavam o dinheiro, a beleza superficial, o sucesso rápido. Mas Lúcia falava com uma profundidade que ele nunca havia compreendido até agora. Sabe? Ela disse com um pequeno sorriso, embora seus olhos estivessem úmidos. Às vezes a vida te quebra para que você possa se reconstruir de uma forma mais forte. Aqueles que só olham para o que brilha na superfície nunca entendem isso. Mas aqueles que conheceram a escuridão, eles sabem que o verdadeiro ouro está enterrado sob camadas de poeira. Meus filhos são esse ouro, Rafael, e não importa como eles chegaram aqui, eles são meu maior tesouro. O silêncio voltou ao carro, mas desta vez não era desconfortável. Era um silêncio cheio de compreensão. E enquanto as crianças brincavam inocentemente no banco de trás, Rafael Viana, pela primeira vez em anos, sentiu que algo dentro dele mudava, como se um véu de superficialidade tivesse sido levantado de sua vida, mostrando-lhe uma verdade que ele jamais havia buscado, nem havia se interessado em encontrar. O silêncio denso foi quebrado pelo suave chiar dos pneus do Rolls-Royce ao parar em frente a uma imponente mansão. Os altos portões de ferro forjado se abriram automaticamente, revelando uma extensa propriedade cercada de jardins perfeitamente cuidados. As crianças saltaram do carro com uma energia transbordante, correndo e rindo pelos caminhos arborizados que cercavam a casa. Crianças, esperem, exclamou Lúcia, tentando em vão colocar alguma ordem. Cuidado com os jardins, mas sua tentativa foi inútil. Os 4 pequenos corriam sem parar, animados com o vasto espaço verde que os cercava. Lúcia, um pouco envergonhada pela falta de controle sobre eles, olhou para Rafael como que buscando uma desculpa, mas o encontrou observando a cena com um leve sorriso misterioso no rosto. Deixa eles serem felizes, disse com uma calma que a surpreendeu. Eles chegaram à casa do pai. A frase ressoou no ar, tão estranha quanto lisonjeira. Lúcia olhou para ele perplexa. Algo em suas palavras parecia estranho, mas ao mesmo tempo havia um profundo significado por trás delas que ela não conseguia decifrar. Por que nos trouxe aqui, Rafael? Perguntou, ainda confusa. Você disse que era uma questão de vida ou morte. O que significa tudo isso? Rafael a olhou por um momento sem perder seu ar de mistério. Depois, simplesmente lhe estendeu a mão e disse com um tom mais suave: Lúcia, siga-me, traga as crianças. Com uma mistura de curiosidade e apreensão, a moça chamou os pequenos e, enquanto estes continuavam correndo animados, desta vez atrás de Rafael, ela os seguiu até a mansão. Atravessaram o majestoso vestíbulo de mármore, cercado de colunas e arte luxuosa, e enquanto os passos ressoavam no eco da vastidão da casa, Rafael não dizia nada, mas sua atitude transmitia uma gravidade que Lúcia não podia ignorar. Depois de caminhar por um longo corredor acarpetado, Rafael parou em frente a uma porta de aspecto peculiar, mais antiga que as demais. Ele a abriu lentamente.
revelando um quarto tenuemente iluminado por uma luminária ao lado de uma cama antiga. "É você, Rafael?" Ouviu-se uma voz trêmula vinda do interior do quarto. A voz vinha de uma idosa de cerca de 80 anos, com cabelo branco, sentada na cama, seu corpo frágil e os olhos nublados pela idade. Parecia ter pouca visão, mas havia algo em sua expressão que mostrava uma força interior, apesar de seu estado físico. Rafael deu um passo em direção à mulher, e seu rosto mudou completamente. A dureza e o controle que sempre o acompanhavam desapareceram, deixando à mostra uma vulnerabilidade que Lúcia não havia percebido durante o trajeto. "É minha avó." Rafael sussurrou para Lúcia. "Ela me criou desde que eu era criança." O silêncio voltou a preencher o espaço, mas desta vez era um silêncio carregado de emoções contidas. Lúcia sentiu que estava prestes a presenciar algo muito pessoal e profundo, algo que ia além da riqueza e do poder que Rafael costumava projetar. Rafael se aproximou da cama de sua avó, pegou sua mão com suavidade e lhe falou com uma ternura que surpreendeu Lúcia. "Vovó, eu não quero que a senhora parta deste mundo sem cumprir seu maior desejo", disse Rafael, sua voz embargando ligeiramente. "Eu não trouxe somente um bisneto. Eu trouxe 4 idênticos." Os olhos da idosa, que mal podiam ver, se abriram completamente e uma lágrima silenciosa rolou por sua bochecha enrugada. A emoção no quarto era palpável, como se o tempo tivesse parado. 4? Sussurrou a avó, tentando processar as palavras de seu neto. "Meus bisnetos?" Rafael assentiu, sua mão tremendo ligeiramente ao entrelaçá-la com a de sua avó. Lúcia, sentindo a gravidade do momento, caminhou em direção à idosa e, com uma ternura que brotava do mais profundo de seu ser, se ajoelhou ao lado da cama. Ela pegou a outra mão da mulher entre as suas e lhe falou em voz baixa, com o coração em cada palavra. "Sim, senhora, eles são seus bisnetos. Nasceram com todo o amor do mundo, foram a luz na minha vida e agora também são parte da sua." A avó, comovida pelas palavras de Lúcia, apertou suas mãos com a pouca força que lhe restava. "Filha da alma", disse a idosa com um fio de voz que, embora fraco, ressoava com a força da verdade, enquanto seus olhos brilhavam com a sabedoria do tempo. "A vida que você semeou nesta casa é um dom que nem as estrelas poderiam medir. Eu não sei como essas crianças chegaram até você. Não sei de que forma o céu conspirou para unir seu coração ao desses pequenos, mas sinto no fundo que o seu amor lhes era destinado desde antes que o vento sussurrasse seus nomes, pois vejo em seus olhos a ternura que só o verdadeiro amor pode oferecer. Você foi o rio que trouxe nova vida a esta terra, e em cada sorriso desses pequenos se escreve o agradecimento do universo, e por isso minha gratidão por você também não tem fim. E agora te abençoo do mais fundo do meu coração." As lágrimas encheram os olhos de Lúcia, mas seu sorriso não desapareceu. Era um momento tão inesperado quanto bonito. A conexão que acabara de se formar entre ela e a idosa era profunda, mais além do sangue. Rafael, contemplativo, sorriu em silêncio. Pela primeira vez em sua vida, sentiu que seu coração batia com algo mais do que o ritmo frenético dos negócios e do sucesso. Sentia um batimento quente, cheio de paz, que lhe dizia que talvez todo esse tempo ele estivesse procurando algo que só agora começava a entender. As crianças que haviam estado observando com curiosidade da porta se apressaram em direção à cama e se acomodaram com delicadeza junto à sua bisavó, envolvendo-a com suas pequenas mãos carinhosas. A idosa, cercada por esses 4 pequeninos que simbolizavam o futuro de sua linhagem, esboçou um sorriso cheio de ternura. "Agora sei que posso partir tranquila", sussurrou a avó, olhando para Rafael com um brilho de amor e paz, "porque vejo que você encontrou o que realmente importa." Lúcia, profundamente comovida, se inclinou e beijou a mão da idosa, selando em silêncio uma promessa de amor e família que, embora inesperada,
agora lhes pertencia a todos. E como eles se chamam, querida? Como se chamam estes anjos que você trouxe para a minha vida? Perguntou a avó com uma ternura tranquila em sua voz, em um suave sussurro. Lúcia, com um sorriso cheio do amor incondicional que seus filhos lhe inspiravam, respondeu, sua voz impregnada de um tom solene. Cada um deles tem um nome com um significado profundo. Amandil é o primeiro. Quer dizer que o amor é a força que tudo vence. Liora, a segunda, é aquela luz que sempre encontra seu caminho, mesmo na escuridão mais recôndita. Zahara, a minha terceira, é o milagre eterno, a manifestação do divino no cotidiano. E Amatus é o amor sem fim, aquele que nunca se esgota, o amor que permanece para sempre. A avó, comovida até a alma, pegou as pequenas mãos das crianças com uma infinita doçura, enquanto Rafael, que até então havia estado em silêncio, sentiu como uma lágrima rolava por sua bochecha. Ele jamais havia vivido um momento tão autêntico, tão cheio de verdade. Na sua frente não estavam apenas 4 crianças, mas a promessa de algo eterno, algo que ele sempre havia almejado, mesmo sem sequer saber. Naquela noite, depois da comovedora cena com sua avó, Rafael sabia que não podia deixar que Lúcia e as crianças voltassem para a pequena casa onde viviam. Enquanto estavam sentados na ampla sala da mansão, as crianças já adormecidas em suas pernas e Lúcia olhando com curiosidade para o ambiente, Rafael quebrou o silêncio. Quero que você fique aqui, disse Rafael, com uma calma que tentava não soar dominante. Esta mansão tem espaço de sobra e eu não quero que voltem para esse lugar tão pequeno que você aluga. Não se preocupe com suas coisas e as das crianças. Posso comprar tudo o que eles precisam de novo. Amanhã cedo sairemos. Compraremos o que for necessário, mas esta noite quero que estejam confortáveis. Lúcia o olhou, um tanto desconcertada com a generosidade, mas também sabia que ele falava com uma sinceridade que não podia ser ignorada. Sua vida tinha sido uma luta constante, e este homem, com todos os seus defeitos, parecia oferecer algo mais do que simples riqueza. Parecia oferecer autenticidade como ser humano. Nem sempre as coisas materiais trazem felicidade, Rafael, disse ela com suavidade, acariciando as crianças. Mas entendo que, às vezes, precisamos receber o que nos é oferecido com gratidão, porque o amor não se mede apenas pelo que damos, mas também pelo que aceitamos. Rafael assentiu comovido com suas palavras. Sem esperar mais, ele chamou uma empregada doméstica e lhe pediu que os instalasse em uma das suítes mais luxuosas da mansão. Enquanto isso, as crianças, despertando, correram em direção a ele. Olha, mamãe, gritaram entre risos, enquanto um a um abraçava as pernas de Rafael, competindo entre si. Eu abraço mais forte. Não, eu abraço mais forte, replicou outro dos pequenos, enquanto se apertavam contra ele. Rafael, sem poder se conter mais, deixou escapar algumas lágrimas de pura felicidade. Ele os abraçou todos com força, sentindo um calor em seu coração que jamais havia experimentado. Vão descansar, disse sorrindo entre lágrimas. Amanhã será um dia muito especial. Lúcia observava à distância, vendo aquele homem, o mesmo que no começo parecia um desconhecido distante, se transformar diante de seus olhos. Era como se o amor que aquelas crianças irradiavam o tivesse amolecido, revelando alguém completamente diferente. No dia seguinte, a manhã chegou com o resplendor de um sol radiante, e Rafael, Lúcia e os quadrigêmeos empreenderam o que seria um dia completamente especial. A primeira coisa foi uma parada em uma boutique de alta moda, onde as crianças, assim como Lúcia, experimentaram roupas novas com cores vivas e texturas suaves, animados com cada peça que provavam. Depois de escolher tudo o que era necessário, eles se dirigiram a um restaurante luxuoso no centro de São Paulo,
onde desfrutaram de um almoço entre risos e brincadeiras. Sabe, Rafael, disse Lúcia, enquanto as crianças riam ao fundo. Não são as coisas materiais que fazem este dia brilhar tanto em nossos corações, sussurrou Lúcia. É a felicidade que brota do interior, o riso das crianças que se eleva como um canto. Em cada momento de paz e amor compartilhado, encontramos as verdadeiras riquezas que o tempo jamais poderá levar. Isso é o que verdadeiramente importa. Rafael a olhou admirando sua sabedoria. Você tem razão, o material sempre esteve aqui. Mas momentos como este não. Após o almoço, foram a um parque de diversões onde as crianças se divertiram nos balanços, carrosséis, escorregadores e trens em miniatura, enquanto suas risadas ressoavam por toda a parte. A tarde culminou com uma visita a uma famosa sorveteria, onde Rafael, Lúcia e as crianças se sentaram juntos para desfrutar de enormes taças de sorvete, trocando olhares cúmplices e sorrisos plenos de satisfação. Quando voltaram para a mansão, o ambiente se sentia tranquilo, mas ao entrar no vestíbulo, algo inesperado os recebeu. De pé, no final da sala, havia uma figura elegante, uma mulher que se destacava por seu porte e refinamento. Ela usava um casaco de pele caro e brilhava com joias caras que adornavam seu pescoço e cucos e orelhas. Seu cabelo, perfeitamente preso em um penteado sofisticado, parecia recém-saído de uma passarela europeia. Rafael parou de repente ao vê-la. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Quem é essa dama tão elegante, Rafael? Rafael não respondeu. Estava paralisado, incapaz de articular uma palavra. A mulher, percebendo o desconforto da situação e notando de imediato a semelhança entre os quadrigêmeos e Rafael, decidiu intervir com um sorriso calculado. Deixe-me responder por ele, querida, pois vejo que ele está muito emocionado em me ver e mal consegue falar, disse a mulher. Eu sou Camila Torres, a famosa designer de moda e a noiva do Rafael. Eu vim para me casar com ele. A sala pareceu congelar naquele instante e o coração de Rafael parou completamente. Rafael sentiu como o ar abandonava seus pulmões ao ouvir as palavras de Camila. Era como se o tempo tivesse congelado e o eco da declaração da mulher ressoasse na sala como um trovão. Um momento. O que você está dizendo? Exclamou dando um passo à frente, seus olhos fixos em Camila. Nós não combinamos nenhuma data de casamento. Você sabe que não sou um homem de casamento. Não gosto de formalidades nem de compromissos. Camila, sem se perturbar, soltou uma risada sarcástica enquanto seus olhos percorriam as crianças e depois pousavam em Lúcia com uma mistura de zombaria e desdém. Em um momento você vai mudar de ideia, amor, respondeu com um tom cortante. Mas espere, quem é essa senhora de aspecto tão humilde? E quem são essas 4 crianças que se parecem tanto com você? A pergunta fez Rafael hesitar. Ele não encontrava palavras. O nó em sua garganta o impedia de responder, e por um instante sentiu que o chão cedia sob seus pés. Antes que ele pudesse articular uma resposta, Lúcia deu um passo à frente com os olhos acesos pela determinação. Eu sou Lúcia Fernandes, senhora, respondeu com voz firme. E estes são meus filhos? Ela fez uma pausa deliberada, olhando diretamente para Camila e depois para Rafael. Corrijo, senhora. Estes são nossos filhos. Os quadrigêmeos têm um pai maravilhoso. Garanto que seu noivo é um grande pai. O impacto de suas palavras caiu como uma bomba na sala. A expressão de Camila endureceu. Seus olhos se semicerraram enquanto a cor abandonava seu rosto. Como? Rafael é o pai deles? Repetiu incrédula, sua voz se elevando a cada palavra. Quando? Um homem tão distinto como ele se interessaria por uma mulher tão humilde como você? Para ninguém é segredo que Rafael sempre se caracterizou por romances apenas com as mulheres mais sofisticadas e glamourosas da alta sociedade. Embora, é claro, eu me destaque entre todas elas. Ela acrescentou,
ajeitando uma mecha solta de seu impecável penteado. Nossa relação já tem 1 ano, sendo a mais duradoura que ele teve, considerando que eu sou o amor da vida dele, uma mulher extraordinária. Rafael sentiu um turbilhão de emoções se agitando em seu interior. Seu olhar oscilava entre Camila, que continuava a projetar aquele ar de segurança arrogante, e Lúcia, cujos olhos mostravam uma mistura de desafio e vulnerabilidade. Com um esforço, ele reuniu coragem para interromper. "Responda na minha pergunta, Camila", exigiu Rafael, seu tom mais áspero do que o habitual. "De onde você tirou que vamos nos casar?" Camila não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se dirigiu ao sofá com a elegância de quem está acostumada a ser o centro das atenções em uma passarela. Ela pegou sua bolsa de luxo, a abriu e tirou um envelope. Dele, extraiu uma ultrassonografia que mostrou na frente de Rafael com um sorriso calculado, entregando-a a ele. "Disso, amor", disse em um sussurro venenoso. "Vêm 3 crianças a caminho." Depois, afrouxou seu casaco e lentamente mostrou a barriga, que já começava a refletir o inchaço próprio da gravidez. A atmosfera na sala se tensionou quando Lúcia, ainda com o olhar sereno, se dirigiu a Camila. "Sabe, senhora", disse com voz suave mais firme, "o valor de uma pessoa não se mede pela riqueza que ostenta, mas pela pureza do seu coração e pela força com que ama. Às vezes, o ouro verdadeiro não é o que brilha, mas o que jaz oculto, esperando ser encontrado por aqueles que sabem olhar além da superfície." Depois, sem esperar uma resposta, Lúcia se virou para Rafael. Sua expressão se tornou mais calorosa ao olhar para seus filhos. "Vou levar as crianças para o quarto para que possam descansar. Me parece que você precisa do seu espaço para os preparativos do seu casamento", ela disse, sua voz mal tremendo ao pronunciar a última palavra. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sufocar o ar. Os pequenos observavam com curiosidade, de mãos dadas com Lúcia, enquanto ela começava a subir as escadas. Mas quando mal havia alcançado o primeiro degrau, Rafael quebrou o silêncio. "Pare, Lúcia!" exclamou sua voz cheia de urgência. "Não vá!" Camila se adiantou, seu tom carregado de indignação. "O que você está implorando para essa pobre mulher, Rafael?" Interrompeu com frieza. "Não faz sentido ela ficar para ouvir uma conversa tão íntima entre nós, que temos tanto para celebrar, amor." Rafael a olhou, sua expressão endurecendo. "Isso precisa ser esclarecido, Camila", respondeu com um tom firme. "Como você está grávida de mim?" Camila ergueu o queixo com altivez. "Não há nada para esclarecer. É muito simples. Somos um casal que se ama. Aconteceu na noite antes de eu ir para Paris", disse com um desprezo evidente. "É melhor você me explicar como você tem quadrigêmeos com essa vagabunda. Mas claro, é melhor esquecermos essa tolice que você fez anos atrás com essa coitada e nos concentrarmos em festejar tudo o que nos espera, futuro marido." Lúcia apertou com força as pequenas mãos de seus filhos. Seu olhar passou de Rafael para Camila. Depois, voltou a pousar no homem, que ainda parecia preso em um turbilhão de emoções. Com um gesto decidido, ela deu o primeiro passo para se retirar, embora antes se determinasse a falar. "Rafael, você é um homem maravilhoso e nunca se esqueça disso. Estes são nossos filhos", disse, apontando para os pequenos. "Amandil, Amatus, Liora e Zahara. Eles são o que há de mais importante na minha vida e agora também são parte da sua. Não importa o que você decida, nada mudará esta maravilhosa paternidade sempre que você a desejar com todo o seu coração. Por agora, devo me retirar." Ela fez uma pausa e olhou diretamente para Camila, com uma calma imperturbável. "Com relação à senhora, lembre-se de que às vezes a alma mais rica não veste seda nem usa joias, mas é forjada pelo amor e pela força que surgem da adversidade. Talvez um dia a senhora compreenda." Lúcia deu as costas e começou a subir os degraus.
Mas antes que pudesse se afastar completamente, um som familiar ressoou na sala. Era o chiar de uma andadeira. A avó de Rafael, geralmente confinada em seu quarto, quase prostrada no desânimo de sua velhice e sua solidão, avançava lentamente com passos inseguros, mas firmes. Ela havia decidido se levantar, impulsionada pelo júbilo que os 4 bisnetos haviam trazido a ela no dia anterior, quando Rafael os levou inesperadamente para casa. A idosa parou na entrada da sala. Sua voz ressoou com uma firmeza incomum. O que está acontecendo aqui? Depois, olhando para Lúcia subir as escadas com seus bisnetos, deu uma ordem clara. Volte imediatamente aqui com meus bisnetos, pois esta é a minha mansão e, portanto, este é o lugar de vocês. Lúcia, com um sorriso e olhos umedecidos, começou a descer suavemente pelos degraus, junto com os quadrigêmeos que brincavam entre eles, com risos inocentes para ver quem descia mais rápido. A idosa voltou a perguntar: Rafael, você quer me dizer o que está acontecendo aqui? Rafael engoliu em seco, sentindo o peso da situação. A confusão e a tensão o invadiam, mas ele sabia que devia responder. Vovó, Camila diz que está esperando 3 filhos, respondeu, sua voz carregada de incredulidade. Ela afirma que está grávida de mim, mas não entendo como é possível, e ela está propondo marcar a data do casamento. Camila, ao perceber que o momento estava escapando, se aproximou de Rafael e pegou seu braço, tentando suavizar a situação com um sorriso calculado. Rafael, amor, o que importa é que estamos esperando 3 bebês, disse com um tom doce, tentando soar conciliadora. Este é um motivo para nos alegrarmos, não para questionar. Nós superamos tanta coisa juntos. A avó fixou seu olhar em Camila, sua expressão endurecendo. Algo em seus olhos revelava que ela não se deixaria convencer facilmente. Ela respirou fundo e com voz firme replicou: Isso não é verdade, disse a idosa, sua voz se quebrando momentaneamente, mas depois retomando sua firmeza. Camila, você não pode estar esperando nenhum filho do meu neto. A sala ficou em completo silêncio quando as palavras da avó ressoaram com uma força que ninguém esperava. Rafael olhava para sua avó, perplexo, incapaz de compreender totalmente o que acabara de ouvir. Camila, com o rosto pálido pela surpresa, soltou o braço de Rafael, incapaz de articular uma resposta imediata. Como pode dizer isso, velha? Balbuciou Camila, sua segurança cambaleando pela primeira vez. O que a senhora está insinuando? Por acaso a senhora está me chamando de mentirosa? Ou prefere mais essa vagabunda a mim para perpetuar sua linhagem? A avó, apoiada em sua andadeira, avançou um passo com uma expressão que misturava alívio e severidade. Então replicou, olhando com altivez para os olhos da designer de moda, a noiva de seu neto. Vou responder às suas 2 perguntas, Camila, nessa mesma ordem. De fato, estou te chamando de mentirosa. E sim, é verdade. Prefiro 1 milhão de vezes uma mulher sem lar a você, para perpetuar minha linhagem. Depois, seus olhos, carregados com a sabedoria que só a vida e a experiência concedem, se fixaram em Rafael, como se ela estivesse prestes a revelar uma verdade que ele desconhecia que ela sabia. Com relação a você, Rafael, querido neto, ela começou, seu tom suave, mas carregado de uma autoridade inelutável. Há 3 anos você adoeceu gravemente com uma condição testicular dolorosa que exigia uma intervenção cirúrgica para corrigi-la. Eu sei que você falou com os médicos para também praticar uma vasectomia preventiva, aproveitando a situação, já que você não queria ter filhos, nem laços, nem compromissos formais. Toda essa história da vasectomia você fez sem me contar. Rafael sentiu como um arrepio percorria suas costas. As imagens daquele momento no hospital começaram a se agitar em sua mente. Havia sido um momento complicado, quando a pressão e o medo do compromisso o empurraram a fazer uma vasectomia.
Ele não queria vínculos nem o risco de um filho indesejado. A avó esteve lá, embora ele acreditasse que ela não sabia de tudo. Vovó, murmurou com os olhos cheios de desconcerto. Como a senhora sabe? Eu sempre pensei que a senhora soubesse apenas da cirurgia testicular corretiva, nada mais. A idosa assentiu, apertando suavemente a andadeira com suas mãos trêmulas. Eu sempre soube, Rafael. Eu soube porque estive com você quando os médicos te explicaram o que estava acontecendo com seus testículos. E vi aquela faísca nos seus olhos de quando você planeja fazer algo a mais pelas minhas costas. Você era assim desde criança. Foi por isso que depois eu me encontrei com os médicos de forma confidencial e discreta. A vasectomia foi sua decisão, e eu a respeitei, embora ela tenha me mergulhado em uma profunda dor que só foi dissipada ontem quando essa linda moça trouxe seus 4 filhos para dar luz a este lar e me devolver a vida. Suas palavras se tornaram mais suaves, mais firmes. Também sei que você nunca reverteu essa operação, pois eu sempre me mantive por dentro de tudo, sem que você percebesse. E sei que você não pode ter filhos biológicos desde então, porque não fez nada para mudar isso. Eu aguardava o milagre de que você revertesse essa vasectomia, mas isso nunca aconteceu. No entanto, ela disse sorrindo, olhando para Lúcia, o milagre aconteceu de outra maneira, 5 anos atrás, nesta linda mulher com as crianças mais belas que meus olhos já viram. Rafael sentiu como o chão sob seus pés começava a desmoronar. A verdade que a avó acabara de revelar o atingiu como uma onda. Ele a havia machucado com suas decisões egoístas, sem perceber. O silêncio foi interrompido pelo som da respiração acelerada de Camila, que tentava se recompor. Isso é absurdo, ela gritou em uma tentativa desesperada de se agarrar à sua mentira. Ela não sabe o que diz. Eu estou grávida do Rafael. Eu tenho a prova nesta ultrassonografia. A avó, com um olhar penetrante, negou lentamente com a cabeça. Você não pode estar, ela afirmou com calma. Não depois do que ele decidiu fazer. Lúcia, que havia estado observando em silêncio, respirou fundo. Decidiu dar um passo à frente, olhando para Rafael com empatia. Sabia que ele estava enfrentando uma verdade difícil, mas também sabia que ele tinha a capacidade de superá-la. Rafael, tudo isso é muito para você. Ela começou com suavidade, colocando uma mão em seu braço. Você não esperava ser pai, e entendo que suas decisões do passado foram baseadas no que você sentia na época. Mas estas crianças são reais, são parte de você, de uma maneira que nem você nem eu pudemos prever. Rafael sentiu uma onda de emoções enquanto olhava para seus filhos. Os 4 pequenos brincavam despreocupados, alheios à tempestade emocional que abalava os adultos ao seu redor. Ele se agachou lentamente, ajoelhando-se na frente deles, observando seus rostos inocentes, idênticos ao seu. Sentiu uma lágrima descer por sua bochecha enquanto acariciava a cabeça de uma das crianças. Eu sinto muito mesmo. Ele murmurou com a voz embargada pela emoção. Eu não sabia que isso era possível. Não esperava. Não sabia que eu podia amar tanto alguém sem ter procurado. A avó sorriu de seu lugar, observando seu neto com orgulho. Ela havia temido que Rafael se fechasse para o amor, mas agora via que ele estava começando a abrir seu coração, a aceitar o que a vida, em sua complexidade, havia lhe entregado. Rafael se levantou, com uma nova determinação brilhando em seus olhos. Ele olhou para Camila. Sua expressão não era mais de incerteza, mas de firmeza. Isso acabou, Camila, declarou sua voz clara e decidida. Eu não sei como você inventou essa mentira, mas você não pode estar grávida de mim. Minha avó tem razão em tudo o que revelou. E você não tem mais nada para fazer aqui. Camila, derrotada e furiosa, lançou um último olhar de ódio antes de virar bruscamente e sair da sala, dizendo: eu devia ter ficado em Paris. Pelo menos o pai dos meus filhos, mesmo sendo um tolo pobretão que não está na minha altura, com quem eu sucumbi em uma noite de copos em uma louca deslize,
Ele sim está feliz com uma mulher como eu, não como você. Fique com sua vagabunda miserável. Rafael, ainda comovido, voltou seu olhar para Lúcia e sua avó. Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre. No entanto, agora ele estava pronto para assumir essa responsabilidade. Lúcia, ele disse com voz trêmula, mas com sinceridade. Eu sei que cometi erros e sei que isso é difícil. Mas se você me der a oportunidade, eu quero ser o pai que essas crianças precisam. E também quero ser parte de suas vidas e da sua. Você é simplesmente perfeita. Sinto que te conheço a vida inteira. Eu te amo, Lúcia. Lúcia o olhou por um longo momento antes de sorrir suavemente. Todo dia, assim como o sol nasce, a vida te oferece uma nova oportunidade, Rafael. Respondeu com serenidade. Podemos renascer juntos. A avó, com lágrimas de orgulho e alegria, deu um passo à frente para se aproximar deles. As crianças, sem entenderem totalmente o que estava acontecendo, se aproximaram também, cercando Rafael e Lúcia. Naquele momento, Rafael soube que acabara de encontrar algo mais valioso do que qualquer fortuna. Uma família e a promessa de um futuro cheio de amor. Em uma celebração íntima, algumas semanas depois, foi celebrado o casamento mais bonito que já se pôde imaginar. No meio dos sentimentos mais autênticos que dois seres podem expressar, Rafael se tornou um homem mais humano, compreendendo que nunca se deve julgar um livro pela capa, além de entender aquela máxima que diz: a riqueza não está no que possuímos, mas no que somos, de Ralph Waldo Emerson. Se você quer ajudar os animais de rua, é muito fácil. Basta se inscrever, dar um like e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para eu enviar um salve personalizado. E agora, não deixe de ver esta história. Milionário casou com a nova empregada da limpeza porque ela fazia o que as outras não faziam.